A média móvel é o indicador gráfico mais utilizado no mundo, mas você sabe usar ela? Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as médias móveis, um indicador que já esteve no gráfico de todo trader. Todo mundo em algum momento já colocou uma média e eu tenho certeza que você, assim como eu, ficou procurando qual era o número mágico de média que ia te dar sempre cruzamento com as entradas perfeitas. E a gente com o tempo acaba descobrindo que isso não vai acontecer. Bom, existem várias formas de você utilizar a média móvel, e algumas são bem conhecidas, outras nem tanto, mas eu queria te mostrar um apanhado geral para você descobrir definitivamente como que você faz para poder utilizar a média móvel e, inclusive, se você também está utilizando ela de um modo correto. Tá? Porque se você estiver começando, existe sim a possibilidade de que você esteja estudando e utilizando a média móvel de um jeito errado, e isso pode te atrapalhar bastante. Então fica comigo até o final desse vídeo, para eu poder te mostrar todas as formas que eu utilizo a média móvel, algumas formas que eu nem utilizo, mas eu sei que são interessantes, porque mesmo que eu não use, não significa que não possa te ajudar, então é por isso que eu trago esse conteúdo. Então, se você puder, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative as notificações. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa aí nos comentários. Se você ainda não tem sua caneca trader, dá uma olhada no link da descrição. São dezenas de modelos, eu tenho certeza que tem algum que você vai gostar. E se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá. Eu estou começando a movimentar ele agora. E tem bastante conteúdo já sendo aí programado, sendo colocado lá para você, que vai te ajudar muito também. Então eu sei que o Instagram vai ser mais uma ferramenta que eu vou poder colocar bastante conteúdo para te ajudar. Então me segue lá. Então vamos lá. Primeiro, vamos inserir uma média móvel no gráfico para depois a gente falar sobre ela. Vou clicar aqui, né? Botão direito, eu estou no Profit Chart, botão direito, inserir indicador, digita aqui média, média móvel. E aí você vem aqui nesta janela interna, embaixo você tem aqui ó, BBSE, que é o nome do ativo. Isso é para ele colocar a média no gráfico, tá? Ao invés de uma janela separada, ao invés de colocar no indicador, algo do tipo. É só deixar aqui. Quando você clica em inserir, ele te pergunta qual é o número de períodos que você quer na sua média móvel. E por que isso é importante? Porque você está trabalhando, eu vou usar aqui como exemplo o gráfico diário por simplicidade, tá? Então, se você está trabalhando com um gráfico diário e você está utilizando uma média de 5 períodos, você está querendo saber o valor médio de negociação daquele ativo nos últimos 5 dias. Se você escolhe uma média de 20 períodos, você está querendo ver qual é o valor médio de negociação no último mês. Entendeu? Então, por isso que o número 20 é um número bem comum de média móvel, porque você tem, em média, 20 dias de pregão no mês, e com um gráfico diário você consegue entender naquele mês qual é a média de preço que está sendo negociado, e se essa média de preço está sendo negociada cada vez mais alto, em cada vez valores mais altos ou em valores mais baixos. Então, eu vou utilizar aqui o número 20, porque é uma média padrão que eu sempre utilizo aqui. Dá um OK, pode fechar. Ok, então vamos falar sobre a primeira função de uma média móvel. Para que ela serve? Bom, existem diversas funções, tá? Mas a primeira função, eu acredito que todos vocês já saibam disso, é indicar a tendência. Então, a primeira função de uma média é indicar a tendência. Então, se eu tenho aqui no gráfico diário uma média de 20 períodos, eu estou calculando 20 dias, o que é mais ou menos um mês, e quando eu vejo essa média fazendo valores cada vez mais altos a cada novo candle, ele está me indicando que, bom, a cada dia a tendência é que o preço seja negociado a valores cada vez mais altos, tá? Então ele está indicando uma direção, indicar a tendência, deixa eu até editar isso aqui, barra direção, pronto. Então, essa é a primeira função da média móvel, é aquela que todo mundo já sabe. Muitas pessoas, né, principalmente a galera que não gosta de indicador, fala que a média móvel é um indicador atrasado e que, devido a isso, você acaba entrando muito tarde nos trades. Mas isso não é exatamente uma verdade. Todo e qualquer indicador ele é atrasado. Inclusive,
o indicador preço. Tá? O candle que está aqui, ele também vai te dar uma entrada atrasada. Menos atrasado, mas vai te dar uma entrada atrasada. Por quê? Maurício, espera aí, mas o preço está se movendo ao vivo enquanto eu estou olhando ele. Mas se você estudou e você tem um método que você testou e você sabe como ele funciona, quais são as estatísticas do seu método, você teve que estudar ele com o mercado fechado ou parado, né, por bastante tempo, fazendo bastante backtests e vendo os gráficos formando candle a candle. E a sua tomada de decisão ela acontece quando um candle já fechou. Ou seja, você sempre vai ter que esperar o candle fechar. Você não pode tomar uma decisão a qualquer momento. Então ela também tem o seu atraso, mesmo que menor, mas também tem um atraso. De qualquer forma, dizer que a média móvel é um indicador atrasado não é uma justificativa para poder utilizar, porque a média ela não tem como função te indicar a velocidade de entrada para você entrar mais rápido no trade nesse modo aqui de indicar a tendência ou a direção do mercado, ok? Quando ele está só indicando a direção, não importa se a sua entrada está sendo com um preço só negociando acima da média, se ele violou a média ou se ele chegou a fechar a média e depois apontou para cima. Porque, de forma geral, você sabe que ele está te indicando uma direção de que o preço está subindo e que ele foi negociado, né, em média nesse valor nos últimos 20 dias, ok? Então, por isso, indicar a tendência do mercado ou a direção atual do mercado é a principal função da média móvel, mas ela não é a única. Nós temos algumas outras funções que eu vou te mostrar aqui também. Então, vamos lá. Uma segunda função da média móvel é servir como suporte e resistência dinâmico. Maurício, como assim suporte e resistência dinâmico? Quando a média está inclinada, ela não é um suporte, ela não é uma resistência, ela é uma linha de tendência. Pois bem, se você pensou isso, a forma como você pensou, ela está certa, ela não está errada, ela está certa, você entendeu. Só que uma linha de tendência, ela é um suporte ou resistência inclinada em determinada direção, ok? E é por isso que a média móvel também serve como suporte e resistência dinâmico. E existem duas formas de a gente utilizar essa questão do suporte e resistência dinâmico a nosso favor. Com entradas próximo à média. Então, essa daqui é o 2.1, certo? Você vai procurar por entradas próximo à média. O que seriam essas entradas próximo à média? Seriam entradas que chegam aqui, sabe, bem perto, ou que tocam na média, ou que chegam bem perto a ela. Então, por exemplo, essa daqui, com a média de 20, ela talvez não seria uma entrada que você fosse fazer, né? Se você consegue identificar algum setup aqui, como, por exemplo, a gente tem o 123, que já tem um vídeo aqui no canal. Eu indico ele várias vezes, porque ele é um setup bem interessante. Eu vou deixar ele aqui acima da minha cabeça, para você dar uma olhada ali e estudar também, tá? Então, como suporte ou resistência dinâmico, isso daqui não seria uma entrada, mas de repente aqui, por estar próximo, a gente teria uma entrada, mais ou menos nesse nível, ou outra entrada aqui, mais ou menos nesse nível, certo? Poderia ter outra aqui também. Porque você está identificando que quando o preço chega no valor que ele, em média, está sendo negociado, as pessoas entendem, poxa, peraí, estava mais caro antes, eu estou retornando até determinado valor. E essa daqui é a média que esse preço foi negociado no último mês. Então, de repente, se o valor tiver... se o ativo for continuar subindo, eu estou comprando em um valor que está muito bom e depois ele vai se valorizar além, fazendo com que o preço do ativo fique cada vez mais atrativo, beleza? Então, dessa forma, a gente tem suporte e resistência dinâmico com as entradas próximas à média. Mas existe uma outra forma, que quando você estiver vendo a média passando ali no gráfico, você vai fazer o olhar à esquerda. O que é isso, Maurício? Cara, não é nada demais. O olhar à esquerda é quando você observar que a sua média móvel, vamos lá, eu vou passar aqui para você poder prestar atenção. Ó. Quando você perceber que a sua média móvel está passando em determinado lugar e você olha e pensa, isso daqui poderia ser uma entrada, o que você precisa fazer é olhar
do valor que ela está à esquerda e identificar se o valor à esquerda é um fundo rompido ou um topo rompido que ainda não foi retestado. E isso é muito importante. Existe o que já foi retestado há muito tempo e o que ainda não foi retestado, que é mais recente. Então, quando você olhar para isso, essa média ela vai servir como suporte de resistência dinâmico, sim, como eu marquei ali, porém você vai estar começando a identificar áreas com maior potencial. Ela ter maior potencial significa que vai dar certo? Não. Mas, por exemplo, ó, o preço veio aqui, caiu, ele vem aqui e oferece essa entrada. Você olha para onde está a média. Vem aqui e desenha sua caixinha ali bem onde está a média, perto dela, e observa o que está acontecendo à esquerda. Essa daqui foi uma área de negociação, uma zona de negociação muito importante. Então, se o preço se afastou dela, voltou naquele nível e está te dando um sinal, você tem mais chance. Nesse caso aqui deu certo, nesse caso aqui não deu certo e a média virou para cima. E o que a gente faz? A gente fica observando o valor em que o preço tiver, em que a média tiver e fica olhando para trás. E aí, ó, ele foi lá, valeu, subiu, deu sinal aqui, pode ser que tenha dado, mas passou direto, não ativou. E agora, o próximo ponto em que você vai olhar é no momento em que o preço chegou perto dela, você pega aqui o seu retângulo e marca a zona. Onde é essa zona? O preço aqui ele tem potencial de subir? Tem. Mas essa zona aqui, apesar de ter sido suporte aqui antes, é o suporte mais importante? Não. O suporte mais importante era o topo anterior rompido abaixo desse daqui, certo? E ele não chegou lá ainda. Então a média foi subindo, de repente não te deu entrada ali e te deu uma outra entrada aqui. Fundo, onde tinha dado entrada antes, voltou a subir, ok? E aí você pode, dessa forma, observar zonas de interesse para você buscar por compra, tá? Como olhar à esquerda para poder aumentar um pouquinho a sua possibilidade, ok? Lembrando que você precisa observar os ativos que você tá estudando para ver se ele vai se comportar dessa forma, de uma forma consistente com o olhar à esquerda, que como vocês podem ver não é uma técnica perfeita, mas serve para você observar uma zona de suporte ou resistência que pode ser um pouco mais interessante do que simples valor médio negociado, ok? Então, essa é a segunda forma que a gente tem de utilizar a média móvel. A terceira forma ela é um método que eu utilizo, por exemplo, no QQ1, que foi o setup que eu desenvolvi, baseado em diversos outros setups. Ele é super simples, vou deixar acima da minha cabeça também para você que ainda não assistiu. É de graça, é só assistir. E ele usa um conceito bem simples de média móvel, que é duas médias, vamos lá, duas médias indicam possível mudança na tendência. Com isso, ela serve como indicador de tendência, mas você vai utilizar duas e não apenas uma. Então, ao invés de observar a direção e ter um ponto, né, como um ponto onde está o valor da média, você colocaria duas médias. Como eu gosto de falar da do QQ1, eu tenho uma média de 28 exponencial e uma de 7 exponencial. Quando elas se cruzam para baixo, eu só posso pensar em vender. Quando elas se cruzam para cima, eu só posso pensar em comprar. Dessa forma, toda essa região entre as médias, eu posso entender ela como uma possível região de compra, tá? As médias comuns que vocês vão ver, normalmente, são a de 21 aritmética. É bem comum que as pessoas gostem de usar a combinação da 21 aritmética com, vamos inserir aqui a outra, uma média móvel de 9 períodos exponencial, tá? Porque são as médias do Larry Williams, e aí é bem comum a gente ver pessoas utilizando elas aqui. E você vai perceber que não faz muita diferença, certo? Essa daqui é 9,21, essa daqui é 7,28. E Maurício, o que muda? Porque eu não consigo entender o que muda de um para outro. Muda um pouquinho o valor. Por isso depende de como você está utilizando a média. Se você está observando só a direção da tendência, o que muda vai ser um pouquinho o ponto de virada. Ó, aqui cruzou um pouquinho, e quando eu volto para o QQ1, o cruzamento foi um pouco antes. Então, se você estiver utilizando médias mais curtas, elas tendem a fazer mudança de direção mais rápido, e aí você vai entender o quarto ponto
a quarta forma de você utilizar a média móvel, que é como ponto de entrada. Como assim ponto de entrada? A gente sabe, né, pelos modelos do 9.1, 9.2 e 9.3, vou excluir aqui a minha média de 20, que quando a média de 9 vira para cima, o candle que virou a média para cima dá uma entrada para a gente a favor da tendência. Quando você tem uma média, o candle que vira a média para baixo, você tem uma venda na direção da média móvel de 9. Então, ela serve como um ponto de entrada. A partir do momento que você tem um candle que rompe ela, você pode procurar por um sinal de entrada ali, ou simplesmente entrar no fechamento, ou no rompimento da máxima, ou da mínima, e aí vai depender de alguns critérios. Há alguns vídeos atrás eu fiz uma combinação de médias para você utilizar 3 médias e você já saber qual é a direção que você vai seguir e qual é o ponto de entrada que você vai seguir. Eu ainda não dei nome para isso, nem pretendo dar, porque eu não estou reinventando nada, mas é só 2 médias, que são 9 exponencial e 21 aritmética, que vão te dar a direção. Enquanto essas duas estão viradas para cima, fazendo a primeira função que eu falei da média móvel, que é indicar a tendência, junto com as duas médias que mostram possível mudança na tendência, no momento que ela vira para cima, eu falo, agora eu preciso procurar por sinais de compra, eu preciso agora de um sinal de entrada. E o meu sinal de entrada é, quando a minha média virar para baixo, o primeiro candle que fechar acima da média de 3, simples, eu compro. Então, esse daqui, cadê? Deixa eu pegar meu triângulo aqui. Então, esse candle aqui, né, o 218, eu teria uma entrada no rompimento da máxima. O 223, eu teria uma entrada no rompimento da máxima. Depois, eu espero minha média virar para baixo, o primeiro candle que fecha acima, eu tenho um rompimento na entrada eu tenho uma entrada no rompimento da máxima. Depois ela vira para baixo, o primeiro candle que fecha para cima, eu tenho uma entrada no rompimento da máxima. Então, utilizando só uma média móvel de 3 períodos, eu posso utilizá-la como como um ponto de entrada, para eu saber que a partir daquele valor eu posso procurar entradas na compra ou na venda, como é o caso um pouquinho aqui atrás, tá? Aqui, ó. A gente percebe que o mercado, meu triângulo, a gente percebe que da mesma forma, ó, a gente teve aqui no candle 179, quando ele fecha abaixo da média, dá uma entrada, ela vira para cima, o primeiro que fecha abaixo é esse daqui, é um candle muito grande, não valeu muito a pena. Inclusive, se você quiser ter uma noção de quais são os candles bons para você entrar quando você estiver numa operação, normalmente candle pequeno de retração funciona bem, mas para poder te auxiliar eu vou deixar aqui em cima a indicação de um vídeo onde eu falo sobre o True Range, que é um ótimo indicador para você definir qual é o tamanho da barra que você gostaria de entrar ou não. É um vídeo muito bom, se possível assista ele 2, 3 vezes para você entender o conceito, porque vai te ajudar bastante. E uma quinta forma de utilizar a média móvel é você utilizar ela, vamos lá, 5, para identificar pontos de mudança em um indicador. Maurício, como assim? Nós temos alguns indicadores, como por exemplo o MACD, que ele tem uma linha MACD e uma linha de sinal. E quando a linha do MACD fecha pela primeira vez acima da linha de sinal, nós temos um sinal de compra ou uma mudança de tendência, uma possível indicação de mudança de tendência para alta. Então, isso daqui é uma média que cruza um indicador. Vocês já devem ter visto eu fazendo aqui algumas vezes. Eu tenho um valor um pouco diferente no MACD. Eu normalmente coloco esse MACD, só o MACD histograma. E nesse MACD eu insiro uma média móvel. Então, vem aqui, inserir indicador, média móvel, no MACD, inserir, e digamos que é uma média de 3 períodos. Ok. Pronto. Dessa forma, eu entendo que, dependendo de como eu analisar, tá? Isso aqui não é uma fórmula perfeita, mas, por exemplo, ó, se eu tenho uma média de 20 exponencial, que seja, e eu percebo que o meu MACD está se cruzando para cima e a minha média está descendo, no momento em que eu percebo que
isso aqui aconteceu, que pela primeira vez o meu MACD fez uma barrinha abaixo da minha média de 3, eu marco o candle que fez essa virada e eu sei que nele eu tenho uma venda em potencial, por simplesmente marcar com a média, né, vou colocar aqui um pouquinho para trás, marcar com a média um momento em que o mercado está revertendo força no indicador. Tá? Nem sempre isso aí vai funcionar. Por exemplo, aqui, de repente, se você estava pensando... Aliás, vamos lá, voltando um pouquinho. Se você pensou, Maurício, mas é só olhar essa barra que ela é menor do que a anterior. Mas, por exemplo, essa daqui também era menor e não foi um sinal de entrada, entende? Essa daqui também era menor, né? Ela é mais para baixo e também não foi um sinal de entrada. Então, dessa forma, você pode colocar médias nos indicadores. Existem alguns setups, por exemplo, né? Para quem gosta de volume, que é um indicador que eu tenho observado um pouco mais, você pode inserir o indicador, vamos colocar o OBV, vou inserir ele, e no OBV eu vou colocar uma média móvel, no OBV, inserir de 50. Ok. Beleza. E aí, se eu percebo que em algum momento, por alguma razão, a minha média, né, ela começa a virar para baixo, como aqui, nesse... Deixa eu ver aqui, deixa eu tentar dar um zoom nessa área, zoom aqui. Nesse momento, apesar do preço já estar indicando claramente que ele está caindo, a gente começa a perceber que o interesse de venda continua aumentando. E a partir do momento que a gente observa que o preço corta para cima e a média começa a subir, nós identificamos também uma possível tendência de alta, ok? Isso pode ser com ABV de 50, com a média de 50, de 100, de 20, vai depender um pouco de cada indicador, mas ela serve como uma linha exatamente para você prestar atenção no que ela está fazendo. Subiu daquela linha, pode indicar movimento de alta, desceu daquela linha, pode indicar movimento de baixa. Então ela é uma forma muito simples, muito visual, de você identificar um possível padrão no mercado, ok? Então, essas são as 5 formas, né? 5 formas que eu uso, ou já usei, ou já estudei, que você pode utilizar uma média móvel para te auxiliar, tanto em identificar tendência, quanto em pontos de entrada, como suportes e resistência, como diversas outras formas de utilizar, tá? Essas, para mim, são as 5 formas mais úteis que você pode se aproveitar de uma média móvel no seu gráfico. Bom, então é isso. Não se esqueça de deixar seu like, se você puder se inscreve no canal, ative as notificações e principalmente compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se você tiver algum grupo que você acha que você pode ajudar mais gente que esteja lá, compartilhe lá também que você me ajuda a ajudar um monte de gente. É isso aí, eu vejo você no próximo vídeo. Não se esqueça de me seguir no Instagram. Valeu!